Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá! Está começando mais um episódio do nosso especial Saúde e Estética, da terceira edição da nossa revista, com um caderno ainda mais especial, que é sobre as mães atípicas. Para você que está chegando agora, já faço aquele convite. Segue o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e, principalmente, compartilhe esse conteúdo aí com muitas mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres, que você vai saber que vai ficar muito feliz em receber todo o conteúdo que a gente está compartilhando aqui com vocês, tá? Lembrando que nessa edição a gente tem a nossa revista e você pode acessar o site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai conferir todas as nossas edições e poder folhear aí digitalmente e consumir todos os conteúdos e também compartilhar. Mas, se você é aqui da nossa região do Vale do Paraíba, você pode entrar em contato no nosso Instagram, que a gente entrega a edição impressa para você, onde você estiver. Agora eu vou apresentar a nossa convidada de hoje e eu quero que ela fique aí muito feliz e maravilhosa, porque agora o foco é todo nela. Ela é formada em administração, pós-graduada em psicologia organizacional, pós-graduação em psicologia transpessoal, Master Trainer em PNL, ela é facilitadora de Enneagrama, terapeuta de renascimento, coach pela SBC, é terapeuta de mulheres, já tem 20 anos que trabalha com desenvolvimento humano e há 4 anos ela está focada no atendimento terapêutico para mulheres. E olha só, ela já facilitou cursos e vivências para mais de 2.000 pessoas. Hoje, no microfone do TPM no ar, Aline Voltarelli, seja bem-vinda. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui, uma honra falar sobre o que a gente vai falar, tudo hoje, um pouco da minha trajetória. E ouvir falar, nossa senhora, né? É muita coisa, né? 20 anos aí nesse olhar para o ser humano, nesse olhar para a mente humana, sempre me fascinou muito. A mente humana, o comportamento humano, linguagem corporal. Nossa, ainda faltou uns cursos aí ainda de linguagem corporal, de comportamento. Então, assim, tudo isso sempre me fascinou. E trabalhar com isso é um transbordo, né? E tá aqui falando disso é mais ainda. 20 anos é uma boa de uma bagagem, até porque a gente pode falar aí que em 2 décadas, nós, seres humanos, nos transformamos demais. Sim. A mulher de 20 anos atrás é completamente da mulher hoje, nos tempos, né? 20 Com anos certeza. depois. Então, a gente está vivendo vendo, né? Uma Sim. transformação muito grande em questão de sociedade. Mas, falando da questão feminina, é um looping, assim. E, ao mesmo tempo, as mesmas dores, as mesmas queixas. A diferença é que a sobrecarga tá maior, não é? É, porque agora a gente tem, na verdade, a sobrecarga, ela sempre foi essa. Mas é que antes a gente é tão incutido no nosso inconsciente coletivo, né? Que Jung traz o inconsciente, e eu falo que existe um inconsciente coletivo dessa sociedade, né? Do machismo estrutural mesmo, a sociedade, né? Regida pelo masculino, né? Por essa força, que a gente não acreditava que isso era um problema. Exato. A gente acreditava que isso era uma obrigação. Então, a partir do momento que eu casei e eu trabalho fora, né? Tenho uma ocupação externa, um emprego formal ou informal, mas eu trabalho, eu saio da minha casa para trabalhar. É muito engraçado, porque eu tinha que dar conta do fora, porque você quis isso, Exato. né? Você quis, você escolheu. Então, você tem que dar conta de lá, do fora, e você tem que dar conta de casa, sozinha. Porque a casa é obrigação da mulher. Você quer ter filhos, você quer continuar trabalhando, então a culpa é sua. A culpa é disso. Então, assim, a sobrecarga, esses múltiplos papéis e faces, esses pratinhos que a gente vive tentando equilibrar todos os dias, eles já existem na nossa avó. Mas o problema é que antes a gente carregava isso tudo sem falar.
Então, a gente era calada por nós mesmas. É como se a gente tivesse um tampão, assim, que a gente não Sim. conseguisse expressar que nós estamos sobrecarregadas, que a casa aqui mora eu, meu marido, minha filha, e a gente tem que dividir as tarefas, porque a casa não é só minha, não sou eu. Então, essa questão foi uma quebra de paradigma, né? Então, isso a gente vê as mulheres falando sobre isso. As mulheres falando assim, não, eu vou ter filho e eu opto por ficar 1 ano com meu filho e só depois eu vou voltar a trabalhar, né? E aí tem todas as dificuldades. Hoje mesmo, de manhã, eu estava lendo uma reportagem na Universa, no site, na UOL, e aí estava falando sobre uma bancária, não lembro o nome exatamente dela, mas exatamente, ela está processando um banco mundial, esqueci o nome do banco, não lembro, mas a questão é, ela, por assédio moral, depois que ela teve filho, e ela foi vice-presidente desse banco. Nossa. Então, assim, olha a carga. Então, quando que uma mulher, vice-presidente de um banco, um ambiente totalmente corporativo, masculino, machista, teria coragem, né, de gritar aos 4 ventos, processar um banco internacional por um assédio moral, que é super difícil de você comprovar, juiz, até você alegar. Então, assim, eu acho que o movimento que acontece de 20 anos, né? Eu entrei na área de recursos humanos, Marcelo, eu tinha 19 anos. Então, a minha vida corporativa, a minha vida profissional sempre girou em torno do desenvolvimento humano. E a mulher, a Aline de lá é uma Aline diferente de hoje. Lógico, tem a minha maturidade, tem o meu caminhar, tem meu olhar, tudo isso. Mas eu vejo as minhas amigas, as minhas companheiras de trabalho, as mulheres que eu já convivi, então, falando mais, querendo ocupar um outro lugar. Não, peraí, isso não é só meu, os filhos não são só meus, né? A casa não é só minha, eu não tenho obrigação, ou eu não quero voltar a trabalhar. Eu não sou obrigada a voltar a trabalhar, né? Eu quero continuar em casa com o meu filho, com os meus filhos, cuidando. Então, todas essas questões da gente poder, essa expressão, essa liberdade de expressão, isso mudou muito, isso quebrou, assim, muitos paradigmas, né? E vem das nossas mães, né? Da nossa geração anterior, que é aquele que sempre que é o arquétipo da guerreira, né? E a gente vem carregando e agora a gente fala, não, peraí, que a guerreira tá cansada. A Xena tá querendo aposentar. Ah, para! Mulher Maravilha tá na UTI. Exato. Entendeu? Então, assim, mas por quê? Porque elas precisaram assumir esse papel de, eu falo que Força, né? Força, imposição, capinar o mato alto, sabe? Eu brinco assim, tem que vir no piquete ali, quando você vai abrir a mata, o pessoal vai abrir. Então, elas vieram nessa força de guerreira. E agora, a gente vem numa força mais, que eu digo assim, mais inteira. Uma mulher mais inteira, uma mulher mais que se expressa mais. Uma mulher que consegue ainda com muita dificuldade. E aqui eu tô falando, eu sei do meu lugar de privilégio, do meu lugar de fala. Então, assim, a gente sabe que em muitos lugares, em outros cenários, né? As mulheres indígenas que eu convivo, né? Por outras questões muito de perto, as mulheres da periferia, as mães atípicas, solo, as mães solos. Então, assim, todas essas são recortes. Estou falando do meu recorte, né? Mas todas essas são recortes. E essas, muitas vezes, têm que lutar, tem que ser Xena, tem que ser Mulher Maravilha, né? Eu, como mãe atípica, muitas vezes eu tenho que assumir esse papel. Mas eu vejo um movimento de uma mulher muito mais acolhedora com as suas dores, cuidadora de si, protagonista. Eu não preciso mais guerrear, eu sei do meu lugar, né? Então, essa mulher inteira, essa mulher integral, né? E é uma mulher próspera, né? Que eu digo que essa, para mim, é a imagem de uma mulher próspera. Uma mulher que sabe do seu lugar, sabe das suas lutas, sabe das suas chagas, sabe da outra mulher. Consegue sentar com uma outra mulher, acolher, né? E trabalhar junto. E companheirismo. Isso é uma coisa totalmente diferente que as nossas mães viveram. Eu falo até que é uma quebra de cultura. A gente traz muito isso aqui na questão do TPM. De quebrar aquela questão de que a mulher tem que ser competitiva com outras mulheres. Que eu preciso me destacar diante das demais. Que só tem um espaço disponível para uma mulher ser a estrela, ser a protagonista, que seja. Não. Dá para todas. E quanto mais
unidas nós formos, mais potente nós somos. Com e acho que é isso que foi roubado lá atrás. Com certeza. A questão da união feminina, ela transforma com pouca energia, com poucos feitos, só Sim, pela união. Sim. E aí, é um dos meus trabalhos que eu atuo muito, são as rodas de conversas terapêuticas para mulher. E eu estava participando de uma sábado à noite, num espaço terapêutico em Campo Limpo Paulista, que eu frequento, que é da minha terapeuta, e eu frequento, e eu vi a potência, tinha ali acho que 20 mulheres, em torno de 20 mulheres, a gente falando, ressignificando essas dores, colocando, falando, acolhendo, molhando, a escuta, Marcela. A escuta ativa, eu escutar você sem te dar solução Sim. do seu problema. Só por escutar, sem julgar, só por escutar, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente mesmo não se escuta, a outra pessoa não escuta. Você chega e fala assim, eu já vou te jogando um monte de solução, e às vezes o que você quer é um acolhimento, é um colo, é um olhar, falar, puta, amiga, nossa, é verdade, né? Complicado isso, mas se você quiser, eu tô aqui, né? Sem querer te provar que eu posso solucionar os seus problemas, que a gente tem que solucionar todos os problemas. E eu sempre trago, quando eu trago essas rodas, e eu trabalho muito essas rodas com as mães atípicas, muito. Questão de culpa e questão de muitos outros temas que permeiam a maternidade. Mas eu sempre falo para elas assim, um bambu, um palitinho, não precisa nem ser o bambu. Um palitinho de churrasco, sabe, espetinho de churrasco? Você pega e você quebra ele com esses 2 dedinhos assim. Você faz assim, ele é frágil. Você pega um fecho dele, aquele pacotinho, tenta quebrar. Você não quebra. Né? Isso é um provérbio oriental, chinês, japonês, não sei de onde veio, acho que chinês. Mas que faz sentido. Faz. Muito sentido. Porque quando a gente se une ali, ombro a ombro, que a gente sempre fala isso dentro da terapia, fala assim, as meninas falam assim, ai, graças a você, né, que eu atendo, né, muitas mulheres, assim, nossa, mudou minha vida, nossa, depois que eu comecei a terapia, ai, muito obrigada, Aline, graças a você, eu falei assim, graças a nós duas, porque 50 você, 50 eu, e na verdade o processo terapêutico é 80 pessoas e 20 eu. Mas tá bom, a gente divide, já que ela quer, a gente tenta na nossa cadeira do merecimento também como terapeuta e fala, não, tudo bem, eu auxiliei também nesse processo. Mas ela é ombro a ombro, e é muito o que tem aqui no TPM, né, e que a gente vê quando as mulheres estão assim, a força que elas geram. Porque a força da geração, Marcela, é nossa. Sim. A gente gera um ser humano, né? Exato. Então, assim, você imagina, pra gente gerar um projeto junta. Como que isso ganha força, ganha movimento e uma vai, é como se fosse uma teia, né? Porque aí uma vai tocando a outra, você vê isso que tá multiplicando e crescendo e tomando forma. Então, eu tenho certeza, isso foi uma das coisas que o patriarcado roubou da gente. Sim. Né? Matou, castrou, costurou, sei lá, a palavra que cada um... E ainda tá incrustado aí. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, ao mesmo tempo maturidade, para identificar e contornar. Porque não é natural. A gente tá fazendo esse movimento contrário. Exatamente. E fazer um movimento contrário gera muita energia. Gera muito desgaste. Mas é necessário. Com certeza. E ainda que, assim, as pessoas ainda falam, imagina que essas meninas aí são unidas. Imagina, a gente sabe que existe essas conversas, né? Esses questionamentos. Sim. Mas ainda que existam, tudo bem. Uma hora, o resultado fala por si, né? Com a gente não certeza. precisa ficar também querendo comprovar e provar nada pra ninguém. Não, eu respondi isso hoje num comentário que eu tenho uma influencer que eu sigo, ela é comediante, ela fala muito desse lugar da mulher. Ela falou assim, toda vez que eu escuto, né, as pessoas falando assim, não, porque a mulher tem que validar, ela quer validada. Ela falou assim, eu fico imaginando a gente com um selo, assim, um carimbo até, validada. Então, esse grupo aqui não tem competitividade, ganha um carimbo, validada. Então, vocês são um grupo que vocês não competem entre si. Peraí. A gente compete até com a nossa sombra, porque a gente foi criada aqui desde o início desde quando a gente começa a se entender por gente, a nossa mãe, nosso pai, nossas avós falam assim, olha,
Você quer ser alguém na vida, você tem que fazer por 10. Você tem que fazer isso. Porque aquele ali, ó, você não veste por você se veste pra outra mulher. Eu falo, não, gente, eu me vejo por mim. E quando é criança, tem até aquela comparação assim: você não vai colocar o laço? A outra vai pôr. Exatamente. A outra tá linda, você não quer ficar também? A sua prima faz isso, você não faz. A sua irmã faz isso. Ah lá, a filha da vizinha faz isso, né? Então, assim, a amiguinha da escola faz. Então, o tempo inteiro, eu acredito mesmo nessa castração e nessa busca por essa validação, principalmente da figura paterna, que aí pode ser, né, dos homens que vivem ao nosso redor. Mas de ter esse selo validado aí. E quando a gente se une e vai contra isso, a gente cria um sistema, e aí a gente fala dentro, que as pessoas conhecem muito a constelação familiar, né? Mas existem os sistemas. A teoria dos sistemas, ela antecede a constelação. A constelação, Bert Helling puxou da teoria dos sistemas. Então, o que fala um sistema? Se eu tenho ali 10 mulheres unidas, trabalhando, ombro a ombro, se apoiando, validando as ideias, construindo junto, se tá forte nesse sistema. Então, ali, tem valores que unem elas, tem propósitos em comum, né? Se vem uma mulher que não ressoa com esse sistema que vocês criaram ali, vocês não precisam fazer nada, porque é aquilo que você falou, o resultado comprova. Se essa pessoa não entrar nessa vibe, se a pessoa não entrar nesses valores, nesse propósito, ela sai fora. Sim. A gente diz que o próprio sistema tira essa pessoa. Eu tava num evento de uma palestra, e aí não é nem questão só do ambiente feminino, mas um ambiente que trabalha muito a mentalidade. Muito. E aí ele falou assim: eu não preciso mandar ninguém embora. A pessoa não consegue ficar porque ela não se sente pertencente àquela situação mental que ele coloca pro time. Exatamente. Que é de evolução constante. Sim. Que não é fácil também, né? A pessoa, para querer evoluir, ela tem que estar disposta, ela tem que querer. Com certeza. E aí entra um outro ponto que eu quero falar com você. 20 anos trabalhando no comportamento humano. E há 4 anos você decidiu focar nas mulheres. Primeiramente, por quê? Todo mundo pergunta isso. É a pergunta que nunca quer calar, né? Por quê? Porque quando eu saí do mundo corporativo, até hoje, às vezes, eu dou algumas consultorias bem pontuais, tá? Mas eu fui dar treinamento, trabalhar com treinamento, com vivência, com grupos. E eu atendi algumas pessoas no meu high ticket como mentoria, para dar um up. Então, ali 10 sessões, né? Eu tenho formação de coaching, mas eu trabalhava com um processo de mentoria, atendia homens e atendia as mulheres. Aí eles falaram, não, mas eu não quero só fazer 10 sessões, eu quero fazer um processo terapêutico com você. E aí eu comecei a atender homem e mulher. E aí foi indo, atendendo, tendo resultados. Não é que eu não tenho resultado com os homens, né? Não é isso. Mas eu comecei a perceber que quando eu atendia as mulheres, o resultado fazia assim... E me reabastecia, sabe, Marcela? Eu olhava ali, muitas vezes aquela dor daquela mulher ressoava com a minha. Então, ao mesmo tempo, eu trabalhava e me trabalhava. Então, aquilo me reabastecia, me completava. Era um ciclo, é sistêmico. É aquilo que eu falei, é ali fechado. Quando eu atendia homem, eu acabava trazendo muitas questões... para mim, assim, de questionamento meu, mas como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou auxiliar? Eu não sei. Porque do mesmo jeito que nós, mulheres, temos a nossa dor, do nosso feminino, a gente também tem um masculino machucado. Sim. A gente tem também um masculino que tem questões muito profundas. Lógico, nós, mulheres, temos questões muito intensas e muito profundas. Mas os homens também têm as suas questões. E eu não tinha esse lugar de fala. Então, quando ele trazia pra mim que ele era cobrado por ser só o provedor, alguma das dores do masculino, essas questões, e eu falava assim, não consigo. Não que o terapeuta tenha que ter conhecimento de tudo pra auxiliar, não é isso. Mas eu, Aline, não conseguia. E aí tinha resultado, mas não me completava. Não fazia sentido pra mim. Não, eu ficava assim...
meio incomodada. E aí, no meu processo terapêutico individual, né, eu falei, não, eu cheguei a essa conclusão de que o que me reabastecia, o que me fazia um ser humano melhor, o que tinha a ver com minha missão de vida, com o meu propósito de vida, era trabalhar com as mulheres, né? E principalmente com essa questão de culpa e de merecimento, de sucesso, né? Porque eu, Aline, nunca tive problema com autoestima, né? Isso é do meu eneatipo, quem quiser saber mais de eneagrama é outro capítulo. Mas isso é do minha personalidade, de mim. Eu tenho outras questões, mas a questão da autoestima, eu nunca tive problema. Então eu sempre, vou lá e faço isso, faço, entendeu? Tem muito essa força motriz do fazer. E aí tem outras questões lá, né? Que a gente não vai falar agora. Mas eu nunca tive esse problema. E aí as mulheres chegam pra mim, mas como que você faz? Mas como que é isso? E aí se conectavam comigo como terapeuta justamente por essa minha história, por esse meu caminho, né? Porque da psicologia tradicional, Marcela, eles dizem assim, não, o terapeuta, ele segue o caminho dele, tipo assim, não envolve. Mas hoje, com a internet, com toda a questão que você tem, não adianta você só ser uma boa terapeuta no set terapêutico. Você tem que ser um bom ser humano, né? E você vai passar em processo comigo, vai entrar num processo terapêutico comigo, você tem que se conectar com a Aline pessoa. Não tem mais esse negócio. O terapeuta é isso, ou o psicanalista é isso. Ao meu ver, tá, gente? Isso aqui é tudo minha concepção. Não dá mais. Por quê? Porque nós nos conectamos como pessoas. Sim. Então, Jung sempre dizia… acesse, né? Tenha todos os conhecimentos, domine todas as técnicas, mas ao tocar um ser humano, seja só um ser humano. Tem questão de energia, e não tem como negar. Né? Sim. E energia é química. Sim, né? é frequência, física, matemática, é tudo. Como falar, pode não ser, mas é palpável. Estávamos falando hoje aqui da questão da estática, né? Que os cabelinhos ficam arrepiados aqui com a luz. Então, gente, é a mesma coisa. Exatamente. Não tem como negar. Não tem como negar. E aí, então, você decidiu focar no atendimento para as mulheres e trabalhar com toda a questão comportamental feminina. Sim. E aí, você entrou no buraco infinito. Sim! Porque agora que o bicho pega. E aí, vamos falar realmente hoje do que de fato são as principais demandas que essa mulher… Vamos falar aí de 20, 30, 40, 50 anos, mas que tá vivendo esse momento que todos estamos, né? De ser todos workaholics, mas ao mesmo tempo querer priorizar a qualidade de vida, porque a gente vive ali a busca do equilíbrio. É isso que a gente quer. A gente quer descansar, mas a gente quer trabalhar. E, a gente quer tudo, na verdade. A gente quer tudo. E, ao mesmo tempo, essa questão de decidir mesmo, sabe? Eu vou ser uma pessoa que vai priorizar tudo aquilo que as redes sociais estão falando. Ou não, eu vou na minha essência. Eu gosto mesmo de trabalhar, eu sou essa que, né, chama a responsabilidade, faz, acontece e tá tudo bem. Como tá? O que tá acontecendo? Quais são as principais demandas que chegam pra você? Hoje, em consultório, as principais demandas que chegam é protagonismo feminino, primeiro de tudo. Aline, não sou eu que piloto a minha vida. Alguém que pesado. Pilota. Eu vou te fazer uma pergunta, Marcela. Ai, que medo! Vamos fazer Qualquer coisa a gente corta. Não, corta não. Corta não, não vou deixar não. Ó, coloca aí na sua mão. Faça você também. As 5 pessoas mais importantes da sua vida. Eu sei que tem que falar que sou eu, né? Ela sabe, ela já tá ligada, ela já pegou, porque eu falei antes. Mas, quando eu faço esse exercício… Nunca tá a própria pessoa, né? A pessoa não se coloca nem na mão dela. Não tô falando em primeiro lugar. Tô falando assim, é raro quando se coloca em primeiro lugar. Eu sei porque eu tenho que fazer esse exercício com as pessoas ao meu redor. Eu preciso dizer pra elas se priorizarem. Eu tenho que o tempo todo ficar nesse mantra. E eu não tô falando só de mulheres, tá, gente? Não. Isso é pra todo mundo. E também não tô falando só das pessoas com quem eu trabalho. Estou falando desde a questão da minha irmã, da minha filha, que são mais novas. Sim. Meu companheiro, meu marido, minha mãe, minha avó. No sentido de, a gente tá vivendo um momento que todo mundo tem que se cuidar. Exatamente. Então, não terceiriza o seu autocuidado. Não. Eu trago muito isso. É difícil, porque a gente acaba deixando de lado nós mesmos. É fato. É muito mais fácil cuidar da vida dos outros do que cuidar da nossa, né? É muito mais fácil dar solução pro outro. Quem vai ter que batalhar pra resolver é o outro. Quem vai ter que mudar comportamento é o outro, né? E quando a gente mexe com a gente,
Então, assim, essa questão do protagonismo. Então, muitas vezes fala assim, eu não sei quem pilota o carro da minha vida. Tem pacientes minhas que já passaram e que passam ainda comigo em processo, que demoram meses para descobrir a cor preferida, a comida preferida. É pesado. E eu não tô falando de mulheres, gente, não, eu tô falando mulher muito bem sucedida profissionalmente. Que é assim, não, azul. Não, minha cor preferida é azul. Legal. Quantas peças de roupa você tem azul? Não, eu tenho uma blusa que minha mãe me deu. Outra coisa que eu vou na casa da minha mãe eu uso. Então, peraí, a cor preferida não é a sua, é da sua mãe. Que você usa quando você tá com ela. E isso. E tudo isso, por exemplo, assim, qual música você gosta de ouvir? Qual foi a última vez que você escutou o artista, o seu artista preferido? Eu falo para as mães, assim, qual foi a última vez que você foi no cinema que você escolheu o filme? É pesado? Muito. É pesado. São perguntinhas. Elas falam assim, lá vem a Aline com essas perguntinhas boas. Eu falei, exatamente, não xinga minhas perguntinhas, porque elas são muito boas mesmo. Estratégicas. A questão da culpa. Né? Culpa por querer ter filho, culpa por não querer ter filho, culpa por trabalhar demais, culpa por não conseguir um sucesso profissional, culpa por se colocar em primeiro lugar, culpa por não se colocar em primeiro lugar, culpa por fazer academia, culpa por não fazer academia. Então, o tempo inteiro a gente se culpa. Eu falo que uma das questões que veio pra mim, que eu comecei a falar sobre essa questão da prosperidade, né? Que eu criei um método, tudo, e fui trabalhar no Set Terapeuta falando de prosperidade feminina, trazendo à luz esse tema. Foi porque uma vez eu fui procurar no Instagram um Reels lá sobre sucesso e só apareceu o homem. E, inclusive, gente, aqui vou deixar um tema bem polêmico aqui, mas é bem real, é assim, o quanto nós mulheres só acreditando no que os homens falam. É aquele carimbo de validado, entendeu? Então, assim, eu vi um monte de homem e vejo ainda um monte de homem na internet falando de como a mulher tem que ser. Que lugar de fala que essa pessoa está falando? Sabe? E como aí eu entro lá no engajamento, porque eu vejo, eu vou lá no post ver. Cara só tem seguidora mulher. Então, não tá na pauta, mas eu vou falar sobre isso aqui. Eu tenho vivido, né, buscando ali constantes informações em relação a produtos que a gente pode trabalhar em relação aqui ao próprio TPM. Uhum. E tá chegando muito pra mim a questão do fazer eventos para as mulheres não dá dinheiro. Fazer eventos é horrível ouvir isso. É horrível. Fazer eventos, saúde! Tá vendo? Até o Além aqui se incomodou. Mas fazer evento com um painel feminino não dá dinheiro, é baixo ticket. E aí vem os homens, faz o evento com vários palestrantes masculinos, mas a plateia é 90% feminina. Então, volta naquilo. As próprias mulheres não valorizam o seu próprio meio. Porque elas vêm com uma estrutura de que quem tem o poder e a palavra é o homem. E hierarquicamente, a gente acredita no sucesso quando é um homem falando. Sim. Uma orientação é um homem. E aí a gente olha isso para dentro das religiões, né? Todas as religiões, todas. Pouquíssimas são comandadas... Liderança masculina. A liderança masculina. Organizações, empresas, palestras. Hoje eu me recuso, Marcela. Eu não vou mais em eventos que não tem público feminino palestrando. Eu não vou mais. E eu falo assim, o quê? Você quer falar pra mulher? Quantos por cento do seu público é mulher? Cadê as mulheres no palco? Isso. Cadê as mulheres? Vou abrir o parênteses aqui porque eu já falei. Porque eu estou planejando o nosso evento de final de ano do TPM. E eu desejo, já falei isso pra Liz até, tô abrindo aqui. Uhum. Eu desejo fazer um painel 100% feminino. Com certeza. Que comunica com tudo isso que a gente desenvolve aqui. E sim, encontro desafios. Desafios vai lotar? Vai vender? Né? Os principais desafios de um negócio. Exatamente. E aí eu falo, gente, a gente vai ter que começar a comunicar isso. É isso mesmo que vocês acham? É isso mesmo? Vocês concordam com isso? Exatamente. A gente tem que começar a falar. E eu parei com medo de falar sobre esse meu questionamento.
Perfeito. Eu trabalho com o Enneagrama e eu tô num processo agora do lançamento do livro, né? Depois a gente vai vir aqui para falar sobre ele, mas, né, futuramente, tá aí para julho, mais ou menos, o lançamento. E é de Enneagrama, que é uma sabedoria milenar de autoconhecimento. E eu escrevi esse livro 5 anos colhendo informações que o meu público muito feminino. Então eu escrevi o Enneagrama, as 9 faces da mulher. O Enneagrama é a jornada do feminino. É o Enneagrama com o olhar feminino. Porque eu percebia que assim, que são tipologias. Então o tipo 1 do homem é de um jeito, da mulher é outra. É outras cobranças, são outros arquétipos. E aí na primeira apresentação que eu fiz, que ele foi monografia da minha pós também, eu cheguei e falei assim, eu cansei, eu adoro todos os professores, facilitadores, mestres de Enneagrama do mundo, mas não tem mulher. Acho que uma mulher, a Beatriz, que é uma americana, inclusive, que vem pra cá. Então assim, eu cansei do homem falando pra mim. E eu cansei de me calar sobre isso, sabe, Marcela? Então hoje, onde eu tenho a oportunidade, onde eu tenho um microfone, onde eu tenho um lugar de fala, onde eu posso falar sobre isso, eu falo, porque as mulheres, a gente não percebe. Ainda é cultural. Ainda é cultural. E não é ser, elas são feministas. Não é questão de ser feminista. É questão de trazer uma luz a uma questão a qual está por baixo do pano. Porque tá por baixo do pano. Você não fala, eu não falo, ninguém fala. E a gente continua levando ali. Fazendo um movimento, fazendo um esforço, aceitando o erro. Aceitando a derrota, porque é uma derrota. Exatamente. Dá raiva de falar essa palavra, né? Mas é. Mas que a gente não permita continuar nessa roda, né? Exatamente. Esse mulher ciclo. trabalhando. Quebrar mulher o ciclo. produzindo. E ainda tendo que aceitar que o sucesso é masculino. Exatamente. Sendo que a prosperidade é uma energia feminina. A energia da geração. Exato. Se a gente tem o poder de gerar um filho, de criar um ser humano, de a gente criar um coração, um cérebro, é tudo criado dentro da gente, do nosso útero. Como que a gente não gera isso? Como que a gente não pode gerar nossa riqueza? E aí, a gente já falei que não estava na pauta, a gente tá saindo totalmente da pauta. A gente volta pra ela, daqui a pouco a gente volta, Entra uma questão mais triste ainda e mais preocupante ainda. Nós estamos retrocedendo em relação à educação do homem. Nós estamos retrocedendo em relação ao comportamento masculino. Porque saiu agora na Netflix aquela série Adolescência. Não sei se você chegou a assistir. Assisti um pedaço. Que ela trata o bullying, mas principalmente ela trata a questão do quanto a cabeça e a educação do homem está voltada a querer dominar a mulher. A não aceitar ser negado por uma mulher. A não aceitar não ser aceito por uma mulher. A mulher não ter o direito de dizer não. Isso é um absurdo. Isso é triste, isso é... Nossa, isso não estava na pauta, gente. Mas enfim. Porque quando a gente fala de mulher, a gente fala disso, né? Sim. Não tem jeito. E precisamos urgentemente, nós como mães, educadoras, tias, professoras, Exatamente. Todas as mulheres ao redor, trazer essa luz para essa questão dos meninos, porque começa com a criança, com o menino. Exatamente. O quanto eles realmente precisam parar de querer competir com as mulheres. Exatamente. Essa competiçãozinha, o homem é mais forte, a mulher é fraca. O homem que manda, a mulher obedece. Exatamente. Tá acontecendo isso na infância, nós estamos vendo isso e vivendo isso. E parece que é surreal. É bizarro, né? É bizarro. Eu digo assim, gente, a palavra, eu não consigo achar outra palavra que não seja bizarro. Eu vejo esse movimento, tá? E eu vejo um movimento muito extremista, né? Então, assim, eu nem vou falar porque eu não gosto de ficar dando ibope, né? Engajamento para algumas coisas, mas eles têm um nome, eles se intitulam como o nome disso, de que a mulher é totalmente submissa, ela tem que ser mais fraca e eu ser mais forte, então ela tem que mandar, eu tenho que obedecer. Então, mulher, porque aí eles usam a palavra feminista como um xingamento, e aí ela fala assim, mas você é feminista, então para de raspar a perna, sabe? Falar umas coisas assim, nada a ver, que não tem nada a ver com a história, mas esse cuidado da gente colocar na educação das nossas crianças, e aí não é, eu não tenho filho. Você convive com uma criança.
Então você faz parte da média. Sim. Só assim, se você não conviver com nenhuma criança, aí tudo bem, você pode se excluir. Mas quem convive com uma criança, você faz parte da média de adultos. E a criança, ela aprende na modelagem. Ela aprende olhando você. Então, se você fala aquilo como mulher, se você denigre uma imagem de uma mulher perante uma criança, um menino ou uma menina, você como mulher fala mal de outra mulher na frente, seja o que for, você tá falando o quê? Você tá ensinando o que ela pode falar. Sim. Ou um homem falando, tratando, né? O homem tratando, o pai tratando a mãe, o jeito que você trata, o jeito que a criança vai aprender. Então, assim, nós somos responsáveis e a gente tem que olhar pra isso, porque tá vindo uma geração, Marcelo. Assim, eu pego, às vezes, alguns vídeos no Instagram e eu fico horrorizada. A Gabi tá aqui, sabe? Eu falo, Gabi, eu não acredito que eu tô escutando isso, Gabi. Eu não acredito. E assim, 19 anos, 17 anos, 15 anos, 20 anos. Eu falo, meu Deus. É umas coisas… assustadoras. Que vai contra essa força. Que é essa força que eu tava falando das mulheres unidas, né? Então, os homens, eles… eu digo assim, que no meu consultório, eu falo assim, meu Deus, qualquer dia, eu vou abrir a porta, vai ter uma fila de maridos, namorados, assim, na minha porta. Por quê? Porque elas chegam, elas vão evoluindo na terapia, elas vão atrás, porque as mulheres são mais flexíveis nisso, né? Então, elas procuram mais a saúde mental, a terapia, os processos de autoconhecimento. Independente da maternidade ou não, todas elas buscam isso. E os homens não buscam. E aí, elas chegam assim, Aline, me indica um terapeuta, porque você não atende homem, né? Você podia atender meu marido? Eu falo, não, mas eu te indico um outro terapeuta que trabalha com público masculino, né? Mas elas falam, Aline, eu já mandei, mas ele não agenda. Ele não marca, ele não vai. E aí, você acaba criando uma revolta. Então, um grupo de mulheres, as mulheres, nós estamos se organizando, se fortalecendo. E aí, crescendo. E aí, esses homens estão se sentindo oprimidos, Marcela. E fica uma âncora, porque ele fica ali querendo puxar a energia, a saúde, tudo que a mulher tá trabalhando pra construir. Exatamente. E aí vai ficando incompatível. Não é que a mulher foi lavagem cerebral, né? Antigamente falava muito essa palavra. Eu lembro da minha avó falando, mas é lavagem cerebral. Mas não é que é uma lavagem cerebral. Não, é simplesmente a pessoa vai se desenvolvendo e a outra vai atrofiando, que fica incompatível. Exatamente. Então, não vai funcionar mais, não vai rodar. A rodinha não vai continuar mais rodando. Travou. Sim. É o que eu vejo muito. Isso é uma dor que eu vejo muito em consultório das mulheres. Aline, tô voando. Tô aqui, 6 meses de terapia com você. Porque eu também trabalho com um processo terapêutico, Marcela. Que a gente faz… A cada 3 meses a gente revisita o nosso processo, analisa os resultados, vê se tá fazendo tá tendo congruência, coerência para esse processo, para essa pessoa. Porque não adianta a pessoa ficar anos fazendo terapia, né? Então, assim, ou a gente aborda outras coisas, então a gente reavalia esse processo. Então, a cada 3 meses a gente tem essa sessão, tenho essa sessão de pausa com as minhas pacientes e a gente conversa sobre isso. E ela fala, Aline, tô voando, muitas coisas, trabalhando aqui, tantas coisas. E eu olho às vezes pro meu companheiro, pro meu namorado, pro meu marido. E ele não vai, né? E aí a gente percebe que tem às vezes, se é uma mulher que tem uma questão da insegurança, que é outro tópico, que vem muito, medo de ficar sozinha. Uma mulher solteira não tem valor. Então, isso é uma dor muito grande. Então, às vezes, se entra em relacionamentos tóxicos, um atrás do outro, para ter uma validação da sociedade. Porque, inconscientemente, essa mulher acredita que é sozinha, ela não tem valor. Que ela precisa de um homem ao lado para ter valor. Então, ela vai perdendo isso. Ela vai entrando num ciclo, muitas vezes, de um relacionamento tóxico. Chega para mim, muito relacionamento tóxico. Muitas mulheres querendo falar sobre abuso, que até então não tinham coragem de assumir nem para elas mesmas que elas tinham sofrido um abuso na infância, na adolescência, um abuso sexual ou um abuso psicológico, ou tá num relacionamento abusivo e não consegue perceber, né? Às vezes chega e começa a falar, e eu anoto, depois faço o relatório no prontuário dessa paciente e
visivelmente ela tá dentro de um relacionamento abusivo. E às vezes demora meses pra ela perceber isso. Porque eu não posso chegar pra ela, isso é antiético, e falar, ó, você tá num relacionamento abusivo. Ela vai falando e ela mesma vai percebendo isso. Vai tomando consciência. Mas uma das coisas também que chega muito e é um assunto muito velado é a questão do honrar pai e mãe. Que é muito distorcido. Né, Marcela? Então, eu atendo muitas mulheres que chegam e não conseguem, muitas vezes, curar um trauma, às vezes falar um não, estabelecer limites. Muita dificuldade de estabelecer limites. Por quê? Porque acredita que, ao estabelecer limites, ela tá desonrando pai e mãe. Ou cortando o vínculo, né? Ou cortando o vínculo. Então, eu falo assim, gente, o que é honrar pai e mãe? É você ser grata pela vida. Porque você só está hoje aqui. Eu só estou aqui hoje. Você só está aqui hoje porque seu pai e sua mãe decidiram, né? Em comum acordo ou não. Isso é deles, não é seu, tá? Que você viesse à vida. Ah, mas meu pai me abandonou, minha mãe... Aí são outros 500, são outras nuances. Mas assim, você é grato por isso. Honrar pai e mãe, que tá na questão da constelação, também o pessoal fala muito, né, que tá na Bíblia e tem tantas coisas. É isso. É honrar pai e mãe, é ser grato. Graças a vocês eu tô aqui. Isso. Mas a minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico, eu não consigo estabelecer limites, eu deixo de fazer tudo pra mim, vou fazer pra eles, eu deixo de fazer pros meus filhos pra fazer pra eles. Por quê? Porque eu me sinto na obrigação de devedora dele. Eu devo pra ele. Então eu tenho que devolver o que ele me deu. E não. Então, quando a gente começa a quebrar esses ciclos, a gente começa a olhar para isso, fazer exercícios dentro do set terapêutico, eu trabalho, as meninas falam assim, as minhas meninas, elas falam assim, eu pensei que terapia ia ser chato. E não é, porque a transpessoal traz, né, arte-terapia, traz movimento sistêmico, E tem traz muita coisa. conhecimento. Né? Exatamente. Você falou de constelação, eu tinha muito preconceito com constelação, acho que até já falei aqui em outros episódios, né? E eu fui aprendendo a entender o que é constelação. E uma questão da constelação eu aprendi também, que a gente não deve nada para pai e mãe. Não. Fica lá. É deles. Como os nossos filhos também não devem nada para nós. E é isso. E a gente sempre vai doar. Exatamente. Quem tá, a gente sempre vai doando. Exatamente. Nunca tem que devolver. Exatamente. E aí, quando tem... Eu tô falando rindo porque, assim, parece tão simples. Mas não é. Mas não é. E aí, quando você traz esse esclarecimento, é como se realmente, nossa, muitas chavinhas vão virando, porque você vai fazendo sentido de que, nossa, até o presente momento eu pensava diferente, eu agia diferente, ficava incomodada de forma diferente, simplesmente por uma explicação. Exatamente. Então, eu trago muito esse olhar, então, essa questão de estabelecer limite, né, da filha do pai, de negar a mulher, de negar a mãe. Então, a gente trabalha em set terapêutico muito a questão do relacionamento com a mãe, da cura. Porque eu sou uma terapeuta de mulheres. Eu trabalho o feminino. E não tem como a gente falar das questões femininas sem a gente olhar para nossa ancestralidade. Sem olhar para nossa mãe, sem olhar para nossa avó, para nossa ancestralidade feminina. O que traz, o que eu tô honrando dessas mulheres, quais padrões que eu tô trazendo que não é legal pra mim hoje, né? Que não tá fazendo mais sentido, que não ressoa mais pra mim. Então, tudo isso são dores que eu trato, que traz, né? Que traz pro set todos os dias. Que a gente trata juntos, que a gente olha juntos, né? Então, tem um movimento de cura dessa mulher acontecendo internamente nela, que vai reverberando pra fora, né? Vai reverberando. Então, assim, esses dias dei uma tarefa, minha paciente falou assim, vai sair e você não vai comprar nada pra sua filha. Tá escutando? Falei pra ela. Ó, é um combinado meu, é uma tarefa da terapia, eu vou te receitar. Você vai sair, você vai comprar algo pra você. Há quanto tempo você não compra algo pra você? Eu não tô dizendo pra você ir lá e comprar um sapato de R$500. Você não pode comprar um sapato de R$500. Não é isso. Se for uma blusinha, um batom, um gloss, não interessa o valor. Interessa o movimento que você tá fazendo.
eu tô comprando algo pra mim. Porque assim, eu sempre brinco, porque eu falo, né, eu sou mãe e eu falo desse lugar de fala também assim. Mas sua filha tá precisando mesmo de um tênis? Tá precisando mesmo daquela blusinha? Tá precisando mesmo daquele lacinho? Tá mesmo. E aí é o processo de anulação, né? Quando vem a maternidade. E aí fica nessa roda que é infinita, de se anulando, se anulando, se anulando. E aí tem até uma questão assim, a gente fez um movimento de mães também o ano passado. E aí tava falando muito da culpa da mãe. Culpa, 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 culpa. E aí uma das mães veio, gente, eu preciso abrir meu coração aqui e contar pra vocês. Eu senti a culpa por não ter culpa. Eu não tinha culpa de deixar meus filhos na escola e ter o meu tempo pra mim. Eu não tinha culpa de priorizar fazer um curso e deixar os meus filhos com um pai ou com uma cuidadora. Eu não tinha culpa de comprar minha bolsa preferida e não comprar a mochilinha cor-de-rosa da criança, sendo que ela já tinha uma mochila. Exatamente. Então, ela tava trazendo essa questão de que, assim, todas as mães têm essa culpa, por que eu não? Será que eu sou tão egoísta? Mas eu sou uma boa mãe. Exatamente. A culpa. É aquilo. É a culpa de eu ir pra academia e a culpa de eu não ir pra academia. É do mesmo jeito. A culpa de eu voltar a trabalhar e a culpa de eu não voltar a trabalhar. Então, assim, a culpa é um dos principais questões que vem pro set terapêutico, que vem pra terapia, tá? Isso, sem dúvida. Assim, gira, traz uma coisa, e quando você vê, aprofunda, culpa. Aí vem medo de não ser amada, medo de ser abandonada, medo de não ter capacidade, medo de não ser validada. Então, aí tem os medos, né? E depois tem aí, cada mulher tem essa questão profunda mais da infância, né? Um relacionamento. Mas isso tudo vem do quê? Vem de você ver e ouvir a sua mãe, a sua tia, as outras mulheres que vieram antes de você, que lá de pequenininho… Gente, quando a gente é criança, a gente é uma esponja. A gente é uma aberta. Então, tomem cuidado com o que vocês falam perto das crianças. Isso é real, oficial. Por quê? Porque quando você é pequenininho, você tá ali brincando, só que o seu cérebro tá captando as coisas. Ela não tá escutando? Tá. E ela vai levar isso como crença. E ela vai levar isso como verdade para uma vida adulta. Então, ter cuidado. Quando a gente acessa esse mais profundo, a gente acessa justamente essas crenças que eu falei para vocês, que eu trabalho muito com a ancestralidade feminina daquela mulher, porque você vê nitidamente que são crenças de mãe, de vó, de tia. Não, porque a minha tia falava assim. Porque a minha madrinha falava assim. Não, porque tinha uma amiga da minha mãe que ia na minha casa e fazia isso. Porque tinha uma vizinha que fazia isso. Então, a gente quebrar esses padrões e entender que isso não é verdade. Que isso é um padrão de comportamento daquela mulher que também tem um contexto dela. Que não é errado pra você hoje. Mas para ela, no contexto dela, há 40 anos, no meu caso, 35 anos atrás, a mulher tinha que cuidar das cuecas do marido mesmo, era obrigação dela. Então, eu escutar a minha avó, ou a avó do meu marido, falar nesse ponto, ok, era o contexto delas. Não faz sentido para mim. Então, hoje não faz sentido para mim, mas para elas fizeram. Sim. Então, a gente respeitar, honrar a história daquela mulher e dizer, ok, deixo com você o que é teu e pego o que é meu. E vida que segue, descarrega. Eu falo, desce da carroça, né? Porque a gente é o burro da carroça. A gente é o cavalo da carroça, nós. E a gente coloca tudo dentro dessa carroça. E vai arrastando. E vai arrastando. Então, a gente deixar aí essas coisas que não fazem mais sentido, da nossa ancestralidade feminina, honrar o que faz sentido, agradecer e pegar aquilo que faz sentido pra você. Sim. Pra sua vida hoje. Mas sem dizer, é culpa da minha mãe. Não, é culpa da minha avó. Não é culpa de ninguém, elas viveram a vida delas. No momento delas, no recorte social delas. E a gente vive agora, como a sua filha vai viver o recorte social dela. Eu vou viver, a minha, que tem 6 anos, vai viver a dela, né? E vai trazer muitas coisas. Vai falar, mãe, muitas coisas que você falava lá, não cola mais aqui. Eu já até tô me preparando psicologicamente pra escutar ela falando isso, sabe? Mas são esses recortes. Então, a gente olhar pra nossa ancestralidade cura.
muitas coisas, né? E só vem através daí. Desse olhar. Não tem jeito. Não tem pra onde fugir. Eu falo, gente, não tem pra onde fugir. A gente vai olhar pra pai e mãe, não tem como. Vai ter que olhar pra isso. Vai ter que olhar pra essa situação, pra infância. Porque é ali que tá a raiz de todas as crenças, né? E livrar essas culpas, né? Por favor, Pelo pra amor poder de seguir bem Deus. mais leve. Exatamente. E, claro, é exercício. Não vai ser da noite pro dia, tá tudo bem. Não é só falar. Ah, você fala, a Aline falou agora que eu tenho que tirar a culpa. Pronto, tirei. Não é Infelizmente, ela ainda tem não é mais, assim. ela tem mais 3 amigas, 2 amigas. Quais são? A insegura, eu falo que é a culposa, a insegura e a impostora. Nossa. Elas vêm todas juntinhas ali, um trio ali para A impostora é sensacional. a impostora. A impostora, ela é silenciosa, quietinha. Sim, né? mas hoje se fala muito da síndrome da impostora, né? Demais. Mas a gente tem uma outra síndrome que ela pega muito as mulheres, que é a vítima. Então a gente tem a impostora, mas a gente tem a vítima. E a gente tem eu brinco que são 3 arquétipos, né? Que é a ponderada, que vem muito no papel da impostora, né? A guerreira, que vem nesse papel de 2 pés na porta. E vocês vão ter que me engolir, né? Na força. E a gente tem a boazinha, que é a vítima, né? Então, assim, são 3 arquétipos do feminino moderno, que tem a sua luz e a sua sombra. E eu digo que a impostora, ela é muito falada, porque deu luz aí a muitas coisas, muitas celebridades falando dela. Mas o que eu vejo muito mais em consultório, em vivência, em conversas com amigas e parceiras, é a síndrome da boazinha. É a vítima. Porque a vítima, ela faz tudo pro outro, só que ela quer que como ela acredita, inconscientemente ou conscientemente, que ela leu os seus pensamentos e fez tudo pra você, Marcela, ela acredita que você tem que ler o dela e fazer o dela. Exatamente. Então é o egoísmo legitimado, porque o egoísmo não é eu me cuidar, eu me colocar em primeiro lugar. Isso daí é autocuidado, autoestima, protagonismo, posicionamento, é segurança, é outras coisas. O egoísmo é você, eu sou sua irmã e eu quero que você me coloque em primeiro lugar na sua lista. Você se tira de primeiro lugar e eu sou o primeiro lugar da sua lista. Isso é egoísmo. E o que é a síndrome da vítima, né? Do vitimismo lá. É que eu falo da novela mexicana, da atriz de novela mexicana, da Maria do Bairro, Marimar, né? Todas aquelas lá. É o quê? Ela quer que você coloque ela em primeiro lugar. Que você faça tudo por ela. Só que ela não se coloca em primeiro lugar. Nem ela sabe o que ela quer. Mas ela bate pezinho, ela chora, rola uma coisa assim... Ai, nunca dá certo pra mim as coisas. E fica chafurdando ali na lama, gente. Fica ali. E é tão difícil conviver com pessoas assim, né? Porque no ambiente profissional é catástrofe. No ambiente familiar é totalmente longe do sucesso pessoal, né? A gente Sim, fala, do poder, totalmente. uma pessoa totalmente apática do poder pessoal. E muitas vezes uma pessoa pessimista. Ou aí a gente também tem um outro ponto que você tocou dessa questão, que é a sociedade valoriza essa mulher. Porque geralmente ela é a boa mãe, a boa dona de casa, a que abdica de tudo pra dar pros filhos, pra dar pra casa, pra dar pros pais. Então a sociedade reforça esse comportamento dessa mulher boazinha, sabe? Ela é reforçada o tempo inteiro. Então ela acredita que isso é o certo. Sim. Então ela não consegue entender que ela tá ali chafurdando na lama. A autoestima nem existe, quanto mais alta. Mas assim, é muito baixa, autocuidado, não tem. Então reclama porque nunca tem pra ela, reclama porque nunca consegue fazer nada. E fica ali naquele movimento. E eu vejo muito mais de síndrome do vitimismo, da boazinha, do que da impostora. É que a impostora, a gente tem mais visibilidade. Porque são mulheres, muitas vezes, que já estão, já falam, já comunicam, já expressam. E aí começam a falar da impostora. Mas a vítima, ela tá... Sabe aquela que você falou debaixo do tapete? Tá aqui. Ai, muita coisa.
Aline, e agora falando, né, um pouco mais sobre a questão das mães e trazendo até para a questão das mães atípicas. A gente sabe que, né, mães são sobrecarregadas e é um ponto e é verdade. Partimos daí. That's it. E quando a gente fala de mães atípicas, é surreal a questão da sobrecarga e da culpa e todos os síndromes e todos os problemas que a gente tem aí. Mas, conversando com você, você contou para mim uma coisa que foi bem forte em relação à saúde mental das mães atípicas. Primeiro ponto que traz uma mãe atípica no consultório para você é para viver o luto do filho idealizado. E isso é muito forte, porque primeiro, para viver o luto, tem que aceitar. E como que aceita isso? E como comunica isso? E como traz essa visão para a mãe? Olha, eu sou mãe atípica, né? E eu vivi esse buraco. É um buraco. E eu faço terapia há muitos anos. Trabalho com desenvolvimento há muitos anos. E quando eu percebi, eu já estava nesse buraco. E eu precisei viver esse luto. E aí, quando eu vivi esse luto, integrei esse processo e saí dessa lama, né? Porque é uma lama. Eu olhei e aí eu comecei a olhar a minha volta, as mães atípicas que eu convivia e que eu via em rede social. E falei assim, esse negócio é real. Existe isso. Existe esse luto do filho idealizado. Toda mãe, independente se é atípica ou não, ela passa pelo processo do luto do filho idealizado. Por quê? Porque quando a gente engravida, gente, é assim, a gente já sabe até com quem nosso filho vai casar, vai ter filhos, a cor, o time que ele vai querer, a faculdade que ele vai fazer, ou com a profissão. Como vai ser o parto. Tudo. A gente idealiza absolutamente tudo. Primeiro dia na escola, nem sabe se ele vai pra escola, mas já tá ali. Primeiro dia na escola. Quando essa criança, uma criança típica, tá? Numa maternidade típica. Conforme ela vai crescendo, ela vai quebrando isso. Porque a vida é dela. Se não te contaram isso, eu tô te contando agora. A vida é do seu filho, não é sua. Então, ele vai viver a vida ao modo dele. Então, ele vai fazer as escolhas dele, né? Vai falar. Então, ele vai crescendo e vai quebrando. Na maternidade atípica, isso chega que nem uma machadada. Entendeu? E fala assim, pá! Então, assim, não é porque o seu filho, quando chegar lá com 18 anos, ele vai querer fazer direito e não engenharia. Você não sabe se ele vai fazer uma faculdade. Porque a gente tem vários níveis de suporte, a gente tem vários tipos de deficiência, a gente tem uma infinidade de maternidades atípicas, né? A gente tem mãe solo, mãe que não é solo, mãe que é solo emocionalmente, psicologicamente, mas fisicamente não é. Então a gente tem uns cenários assim múltiplos e multifacetados. Não tem como a gente falar sem adentrar a essas facetas. Porém, o luto, ele chega pra você e fala assim, te dá uma porrada na cara. O diagnóstico é uma porrada na cara. Porque simplesmente não está no nosso controle. Não tá no controle dela. Por mais que ela pague os melhores terapeutas, por mais que ela tenha milhões no banco, por mais que ela tenha tudo, ela não tem controle sobre o desenvolvimento do filho dela. E aí, então, jogar aqui, assassinar minha idealização do meu luto, do meu filho mesmo, e eu vou viver um luto. Então, o diagnóstico, eu falo hoje que ele muita gente fala assim, o diagnóstico não me define, porque eu sou gay. Olha, tudo isso é real, oficial. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, por mais que essa mãe fale, não, pra mim o diagnóstico foi tranquilo, eu descobri realmente o que o meu filho tinha. Ok, mas e o depois? Quando você tá no chuveiro? O que vem na sua cabeça? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, o que vem? Porque é nesse momento. Não é quando a terapeuta do seu filho pergunta, tá tudo bem? E você fala, tudo bem, são mentiras sociais. A gente conta isso o tempo inteiro. E aí, esse trabalho do luto, o luto, ele são fases, né? Então, geralmente, quando essa mulher chega, eu identifico, muitas vezes é na fase da negação. Né? Então, na fase tem a negação, tem a barganha, né? Tem a depressão, tem a raiva, a depressão e depois a integração. Depois que eu vivi todos esses passos, que eu vivi e eu pude auxiliar outras mulheres nesse processo,
Hoje, eu recebo uma mãe atípica no meu consultório, eu já sei qual a fase do luto que ela tá. E muitas vezes é na negação. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Seu filho tem uma síndrome rara, tudo bem. Você tá brigando judicialmente com o convênio para ele fazer o mínimo das terapias, ou você tá na fila do SUS esperando uma terapia, porque isso é real, oficial. Tem criança que fica 6 meses esperando para ter fono uma vez por semana. Então, assim, tá tudo bem pra você? Tá tudo bem mesmo? Nunca vai estar, né? Nunca vai estar. E aí ela identificando, então a gente trabalha assim, eu faço trabalhos catárticos, né? O que é catártico? É deixar sair isso tudo que ela tá represando. Uso muito a arte-terapia, uso muito a conversa, né? A escrita terapêutica. Mas às vezes elas precisam falar assim: Deus, por que eu? Elas se revoltam, tem um processo de revolta, porque isso faz parte do luto, isso não é feio. A gente duvidar. Por que eu? Eu amo meu filho, eu vou amar ele o resto da vida, eu não tô negando o meu amor dele. Mas por que eu? Por que eu tenho? Por que o meu filho me bate? Por que ele tem essa questão que ele é agressivo comigo? Por que ele não gosta de ir pra escola? Por que ele não fala? Eu nunca vou escutar um eu te amo do meu filho. Então são questões muito profundas. Que quando a gente tem essa revolta, a gente tem que… Porque eu, que raiva. E tudo bem, isso é normal. Porque a raiva não é um sentimento feio, ela é uma emoção. E não existe emoção boa e emoção ruim, existe emoção. E a gente precisa deixar ela passar. Lidar com a emoção. Com certeza. Por quê? Porque o que eu vejo hoje, tá? No cenário da maternidade atípica, falando bem esse recorte. Mulheres extremamente sobrecarregadas. Mulheres cansadas. Mulheres que não se enxergam, que não se priorizam de jeito nenhum e sentem uma culpa enorme por se priorizar para fazer uma unha. Sim. Tá? É básico, assim, coisas básicas que nós mulheres gostamos de fazer, o cabelo, qualquer coisa, uma massagem, qualquer coisa. Momento de terapia, então, nem se fala. Então a gente vê essas mulheres sobrecarregadas, a gente vê umas mulheres doentes. 90% assim das mães atípicas que eu convivo e que eu conheço tomam antidepressivo, tomam ansiolítico. Isso não é normal, gente. Viver sob uma medicação de alto custo não é normal. É que normalizaram isso, Sim. sabe? Mas isso é uma dor. E essa conta, ela tá chegando. É aquela questão que a gente vê aquela ondinha lá no meio do oceano, que vai virar um tsunami. Sim. Daqui a pouco a gente vai estar com uma geração de mães doentes. A gente já tá, mas elas ainda não estão percebendo que estão nesse patamar, né? Então assim, porque eu faço tudo e pra você. Quem cuida de quem cuida? Isso. Né? Isso é muito importante. Quem cuida de você? Eu não tenho pra cuidar de mim, então você vai cuidar de você mesmo. Você vai ser mãe de você mesmo. Você vai se dar isso. Necessário. Aline, maravilhoso nosso bate-papo. Teria muito mais assunto pra gente continuar falando aqui. Eu falo pouco também, né? Então. Não, eu quero só reforçar a importância mesmo da mulher entender o quão valioso é procurar realmente cuidar da sua saúde mental, mas Exatamente. Procurar em paralelo à saúde mental o desenvolvimento. Sim. Porque nós estamos, querendo ou não, em constante evolução. Isso já é da nossa natureza, até por conta mesmo da demanda que a gente carrega. Então, né, a sociedade está nos empurrando e a gente está indo ali. Sim. Então, importante que a gente tenha ferramentas para conseguir continuar fazendo a roda girar. Porque senão a gente vai ser engolido, né? Com certeza. E quando a gente é engolido, pouquíssimas vezes a gente tem quem nos ajude. Porque, né, nós estamos sozinhas ali o tempo todo. Exatamente. E se você não se você não colocar, né, quando a gente tá caída no chão, né, a gente tá lá, caímos. Se você não colocar a mão ali, você mesma, pra levantar, se essa força não vier de você, você cai de volta. O processo é seu, né, Marcela? Então, assim, é autorresponsabilidade. Às vezes eu atendo mulheres, às vezes… Aline, quero ver meu profissional, quero galgar a promoção ou empreender mais, eu tô com medo, eu quero arriscar, não sei o quê. E eu falo, gente, vocês não fazem terapia? Como assim? Vocês não fazem terapia? Então não precisa estar doente pra ir pra terapia.
a gente pode olhar de uma outra forma e é um ato de amor. Isso. É um autocuidado, né? O processo terapêutico, seja ele qual for que você… E outra, gente, vinho com amiga, bar… É terapêutico, não é terapia. Vamos já deixar assim, Exato. né? Porque é terapêutico, ele cura algumas coisas, mas não é terapia. Não faz de você… Não vai te dar ferramentas para lidar mesmo com as Exatamente. emoções, que é o Exatamente. principal, né? A gente ter Exatamente. ferramentas adequadas e saber usá-las. Exatamente, e usá-las, E né? usá-las, muito bom. Exatamente, exatamente. Aline, mais uma vez, muito obrigada, obrigada a você. maravilhosa. Reforça o convite para as pessoas conhecerem mais as suas redes sociais. Com certeza. No Instagram, Aline Voltarelli, terapeuta. Conteúdo muito legal, feito com muito amor, com muito carinho. Pensado mesmo nessas questões da mulher. Eu falo que não é naquela loja, mas é de mulher para mulher, né? Então, tem tudo esse olhar no Instagram. E tá saindo aí canal no YouTube. Então, nas redes sociais, no Instagram, a gente já vai levar para isso. Mas levar essa informação de qualidade. Sim. E a gente falar mulher falando pra mulher com esse olhar mesmo, de Isso. cuidado e de amor. Perfeito. É Obrigada. isso, obrigada a você. Para você estar nos acompanhando, mais uma vez, obrigado pela companhia. Curte, compartilha, segue o nosso canal, que é muito importante para o nosso trabalho. Ativa o sininho e acompanhe também as nossas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.